Aleluia, uma honra estar aqui com meus irmãos, saber que Deus tem sido bondoso conosco, amém, amados? E ver essa conferência, como a pastora Catiele falou hoje aqui, é algo assim que não tem preço. E nosso espírito, ele salta de alegria na presença de Deus, saber que Itabela é uma igreja forte, é uma igreja que tem um alicerce, um fundamento que é Cristo. E apesar de todas as intempéries que já passou, tem prevalecido, porque o Senhor é o centro deste lugar. Nós, os pastores, nós somos servos, mas o Senhor é o cabeça, e Ele é o Senhor que comanda através das nossas vidas. E é muito bom ver cada rostinho de vocês cheios da presença de Deus, com expectativa daquilo que Deus vai fazer. Amém, amados? Abra sua Bíblia por gentileza, em Gênesis capítulo 41. Gênesis 41. Quem achou, vai dando glória a Deus, amém? Versículo 50. Antes que viesse o ano de fome, nasceram a José dois filhos que ele deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Versículo 51 diz assim: e chamou José o seu primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. O segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Acabaram-se então 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha predito. E havia fome em todas as terras, porém em toda a terra no Egito não havia, na toda a terra do Egito havia pão. Amém? Diga glória a Deus. Nós estamos falando hoje, eu queria falar hoje um pouco do patriarca José. Patriarca José, amém? E na verdade, hoje eu não posso deixar de falar, porque Touch of Fire, ou como nós falamos, né? O Touch of Fire, o Touch Fire, né? E eu quero falar para você que Deus tem um toque de fogo para os céus. E Ele transforma as nossas vidas de maneira que nós não compreendamos. E na vida do José não foi diferente, esse grande patriarca. Hoje é claro que eu estou iniciando a história de José a partir do meio. Não estou iniciando do fim do início, mas do meio. Trata-se de 2 filhos que José tem na terra do Egito. José, nós sabemos da saga de José, mas aqui está falando que ele, José, teve 2 filhos no Egito. Obrigado, Deus te bendiga, viu? Obrigado.
2 filhos no Egito, e o primeiro ele dá o nome de Manassés, porque diz o que, irmãos? Vamos ver se vocês estavam atentos. Diga comigo: Deus me fez esquecer. Deus fez esquecer dos traumas, Deus fez esquecer das decepções, Deus fez esquecer da casa do seu pai. Não é assim que ele fala? Então o nome do filho era Manassés. Quando ele tomava os filhos, ou esse filho nos braços, ele estava falando assim: olha, eu passei por algumas aflições, mas Deus me fez esquecer. Segundo, depois ele teve outro filho e chamou de Efraim. E Efraim está escrito na palavra de Deus que ele diz assim: olha, será chamado Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Em outras traduções está: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E nós estamos vendo algo que parece que são antagônicos entre si, ou seja, são extremos. Que Manassés, ele está falando assim: olha, eu fui ministrado com feridas, eu tive traumas, eu tive decepções dentro da minha própria casa, mas Deus me fez esquecer. O segundo, ele está falando assim: olha, agora longe da casa dos meus pais, Efraim nasce porque Deus está me fazendo prosperar e crescer na terra da minha aflição, que foi o Egito, né? Quando nós olhamos para isso, nós estamos olhando para a vida de um grande homem, mas é um grande homem mesmo. Ele na verdade, ele ministra as nossas vidas. E quem nunca ouviu falar sobre os sonhos de José? Todos já ouvimos falar sobre os sonhos de José. E quando você vai para o capítulo de número 35, você vai perceber que José, ele já menino, e de repente ele tem sonhos, e 2 sonhos, ele não consegue contexto com esses sonhos, e ele tem que ter alguém para falar. É assim todo sonhador, sim ou não? Sonhador, quando Deus investe alguém com os sonhos dos céus, as pessoas não conseguem ficar para si, elas têm que falar. Não é que são falantes, não é que são pessoas que não conseguem guardar, é porque quando você tem algo de Deus na sua vida, você quer comunicar, você quer falar para alguém daquilo que o céu está provocando na sua vida, amém? José não foi diferente. O pai amava José porque era filho de Raquel, a mulher que ele trabalhou 14 anos por ela. Quantos anos? 14. Que ele trabalhou primeiro 7, Labão o engana, dá Lia para ele, ele trabalha mais 7, 14, e foram como os dias, porque era tão apaixonado por Raquel. E ela, por muito pedir a Jacó, por muito pedir a Deus, Deus dá um filho para ela, José. E Jacó amava José porque era filho também da mulher que ele muito amava. Jacó faz uma túnica para José e coloca a túnica ali, uma espécie de capa ali nos ombros de José. Aquilo ali eu acredito, e aqui eu conjecturo, aqui é que eu não quero fazer disso uma doutrina, mas eu acredito que Jacó só estava comunicando algo que Deus estava fazendo. Não é assim? Os pais, eles são assim. Às vezes os pais ministram os filhos algo que Deus está querendo. Os pais norteiam os filhos naquilo que Deus está direcionando, sim ou não? Então eu acredito que o fato de Jacó ter feito uma túnica e colocado nos ombros de José, irmãos, na verdade era Deus que estava querendo fazer isso, colocando um manto forte na presença de Deus, um manto colorido, uma unção, irmãos, para amparar as nações. Então Deus escolhe José, e já menino, Deus investe ele dessa autoridade, colocando um manto nos seus ombros, um manto colorido, um manto de nações, para prover, para ser o príncipe, para ser o governador. Queria manter a vida através da sabedoria e revelação de Deus. E José foi esse rapaz. Só que ingênuo, inocente, ele vai lá e conta os seus sonhos para os seus irmãos. No capítulo 35, depois você dá uma passada lá.
E ele começa a falar aos seus irmãos: eu sonhei, eu tive um sonho, vem cá, a casa de Jacó, meus irmãos, vem cá meu pai, deixa eu contar um sonho para você. Sonhei aqui que 11 estrelas, o sol, a lua se dobravam diante de mim. E o pai ouviu isso: meu Deus, o que esse menino está falando? Os irmãos entenderam: as 11 estrelas somos nós. Será que a casa da nossa mãe, do nosso pai, vai se dobrar diante desse menino? Que arrogância é essa? Que prepotência, que altivez é essa? Os invejosos dos seus irmãos não entendiam o que Deus estava provocando na vida de José. Aí depois ele teve sonho também, não estou colocando na ordem cronológica, mas ele teve outro sonho. 11 feixes se dobravam diante do feixe de José, que era dos seus irmãos, os feixes de trigo. Olha Deus falando aí, que ia ter uma grande fome, que José ia não parar as ações, e eles não estavam entendendo. De repente os irmãos falam assim: então por acaso nós vamos nos dobrar? A palavra de Deus fala que por causa desses sonhos e por causa da palavra de José, como é que ele falava, os irmãos odiavam mais ainda, e odiaram tanto. Certa feita, os irmãos estavam pastoreando em um determinado lugar, e Jacó, querendo saber notícia dos seus filhos, manda José, e José vai atrás de seus irmãos. José meio que se perde um pouco, mas depois ali alguém coloca ele de novo num rumo, e ele vem. Quando ele vem, quando os irmãos avistam José, fala ali: vem o sonhador nobre, vem o sonhador real, vem o sonhador mor. E eles começam a maquinar agora planos malignos contra José, por causa do manto que ele carregava. Eu não falo que era por causa do sonho só, mas por causa do manto. Porque tem muita gente que sonha, irmãos, mas que não provoca o inferno. Mas quando os seus sonhos é fruto do manto que você carrega, então pode esperar a retaliação do inferno. O inferno vai tentar de todas as formas sucumbir àquilo que você carrega, não por causa dos seus sonhos, mas por causa do manto que Deus colocou nos seus ombros. E os irmãos falaram assim: vem ele, vamos maquinar alguma coisa, vamos matá-lo. E eles queriam matar, tanto era a fúria do diabo contra a vida de José. O diabo eu entendo que o diabo já conhece alguns sinais espirituais, e ele já conhecia, sabia que José foi escolhido, sabia que havia uma unção diferente na vida de José. Ele falou assim: não, então eu vou usar os irmãos, eu vou matar esse rapaz, ele não vai ser essa pessoa que Deus projetou para que ele pudesse cumprir o seu propósito, vou matá-lo. E aí usam os irmãos falam: vamos matá-lo. Só que o mais velho fala assim: não matamos ele, não, vamos jogar no fundo do poço aqui, porque ele queria tirar depois José e restituir ao seu pai. Não vamos colocar sangue do nosso parente, dos nossos irmãos em nossas mãos. O Espírito Santo deu uma forcinha ali, e o Espírito Santo, mesmo apesar das aflições, manteve José. Eles falaram assim: e agora como é que nós vamos fazer? Eles queriam matar. Vai passando ali uma caravana de ismaelitas, e eles têm a brilhante ideia: não vamos matá-lo, mas vamos vendê-lo. E venderam José. José sai com 17 anos da casa de seu pai, é vendido com 17 anos. Um adolescente. Agora pensa na lacuna que foi feita na alma de José, longe do pai. Os irmãos que ele tanto talvez amava, agora eles entendiam que os irmãos o odiavam. Então foi aberta uma ferida na vida de José, e José mesmo assim foi vendido. Não tinha um parente, pastor Demis, no tempo de frio, no tempo de calor, não tinha ninguém com ele, só tinham os egípcios, que tinham uma cultura totalmente diferente, uma cultura politeísta, uma cultura que adorava muitos deuses. Mas mesmo assim ele vai, e Deus é com José. Ele começa a sofrer agora, quando ele fala assim: olha, eu tive Efraim, porque Deus me fez crescer na terra das minhas aflições, porque de fato ele viveu aflições terríveis ali.
Ele está vivendo, ele foi vendido para a casa de Potifar, um alto oficial de Faraó. E ele é vendido ali, e ele de repente, tudo que coloca as mãos prospera, porque Deus estava com ele. Amém, amados? Eu quero abrir um parênteses para falar, irmãos, existe pessoas que Deus vai dar um manto, que a geografia onde ele está é pequena para isso. Só que às vezes nós não entendemos, irmãos, como é que Deus vai fazer. De repente, Deus vai te prosperar aqui em Tabela. Deus vai fazer você ser um arauto de avivamento em Tabela, porque para Deus, independente da geografia, Deus vai abençoar. Amém, amados? Diga glória a Deus. Deus vai abençoar você em Porto Seguro, você que é de Porto Seguro, amém? Deus vai abençoar você lá com o seu pastor, na sua igreja, diga amém, amém, amados? Mas eu quero falar para você, existem pessoas que o manto que carregam não é para uma determinada geografia. Então Deus começa a empurrar essas pessoas, porque se Deus deixa elas mesmo decidirem ir, elas não vão. Então algumas coisas começam a acontecer para empurrá-los, e são coisas que nós não entendemos, ou nós não aprovaríamos, e as coisas começam a acontecer, e Deus começa a empurrar José para o propósito. Infelizmente, na mentalidade nossa, nós não conseguimos conceber como é que Deus faz algumas coisas. Não é a vontade de Deus que aconteça, mas Deus permite para que o propósito dele se cumpra lá na frente. De repente você que está aqui está me ouvindo nessa palavra profética, e você entende que parece que tudo está afunilando para você. Tudo, você toca e não dá certo, toca e não dá certo. Você é uma pessoa de Deus, você é uma pessoa de oração, você é uma pessoa que tem o Espírito de Deus, mas parece que as portas se fecham para você. Parece que Deus está te empurrando para outro lugar, parece que Deus está te empurrando para um propósito que você não entende. Você até mesmo já foi tentado a não blasfemar, mas murmurar, ou talvez até já murmurou. Mas eu quero falar para você que é Deus te empurrando, porque se for por você, você não decide. Se for por você, você se acomoda. Se for por você, você vai ficar com o seu manto para sempre colorido, ali um adolescente na casa do pai. Sabe, eu quero falar para você que Deus pode escolher até crianças, mas Ele vai usar homens inteiros, amém, amados? Deus vai escolher crianças, mas Deus vai usar pessoas que entendem o seu propósito. Por isso, às vezes, nós vamos passar por poucas e boas, mas isso faz parte do crescimento, do estado varonil que Deus tem para você. José precisou amadurecer, irmãos, para que o propósito se concretizasse na vida dele. Olha para o seu irmão e fala assim: olha, Deus não vai te perder. Se for preciso, fala assim, se for preciso, fala para ele, se for preciso, Deus vai permitir, mas vai te manter na unção, na presença. Diga glória a Deus. Glória a Deus, responda no alto e bom som. Glória a Deus, eu estou crendo, amém. Ah, mas esse Deus é muito mau. Não é questão de Deus ser mau, é Deus permite, porque Ele sabe. É o fim de José, para alguns pensarem, é o fim de José. Deus falou assim, é apenas o começo. É apenas o começo. José era nobre. José na casa de Potifar, onde colocava as mãos, Deus abençoava. Ele era pesado, ele carregava a presença de Deus, entende? Mas quando ele carrega a presença de Deus, você conhece a história, a mulher de Potifar se levanta contra ele, querendo que José pudesse cair na impureza, na imoralidade. Mas ele faz o que? Ele se mantém íntegro, ele se mantém santo na presença de Deus. Quando você olha nesse período dos 17 anos até assumir o trono, que foram 13 anos depois, com 30 anos ele assume o trono, fica 13 anos. Quando você vê esse período, você não vê José falando mais dos seus sonhos. Vê? Não. Só depois depois do cárcere, ele não fala do seu sonho, mas ele interpreta os sonhos de 2 oficiais que foram presos. Mas esse tempo todo, mesmo não falando dos seus sonhos, José não esquece do seu Deus. Diga glória a Deus.
Eu sei que você está aqui. Eu sei que você está aqui e teve alguns sonhos. E você não tem vislumbrado, mas esses sonhos parecem que foram enterrados com a angústia que você tem passado e com as tempestades que vieram sobre você. Na verdade, você tem se cansado. Aconteceu com José isso. Ele não lembrava mais dos sonhos, mas ele lembrava de Deus. Ele não esquecia do seu Deus. Sabe o que acontece com algumas pessoas? É que sonham sonhos de Deus e são sonhos de Deus, mas no decorrer do tempo eles ficam bêbados com os próprios sonhos, esquecem de Deus. Mas José foi diferente. José não falava mais dos sonhos porque guardava no coração, mas ele não deixava de falar no Deus dele. Ele entendia que era Deus que colocou ele entendia que foi Deus que tinha um propósito, ele entendia que Deus era a maioria, que Deus e ele era a maioria. Não importa se estava longe de casa, não importa se estava dilacerado na sua alma, não importa se foi rejeitado, não importa se foi abandonado, ele entendia que ele tinha Deus. Sabe, irmãos, eu quero falar desse patriarcas hoje, eu quero que você abra seu coração para o que Deus quer comunicar no seu espírito essa noite. José sai, a mulher consegue vencer José, porque fala uma mentira, José vai preso na masmorra, lá o brilho de Deus vem tanto sobre ele, a unção estava tanto sobre José, que era pesado, e aí o carcereiro vê em José algo diferente, porque quem é de Deus, não importa o ambiente que você vá, você tem algo diferente. Essa pessoa fala diferente, está no seu trabalho, essa pessoa fala diferente, essa pessoa vive diferente, essa pessoa ama, essa pessoa é diferente. Que coisa maravilhosa, porque José carregava o brilho do Espírito Santo. Mas de repente, irmãos, ele vai para a masmorra e parece que Deus esqueceu. Não sei, nós somos seres humanos, sim ou não? Tem hora que você parece que você que era tão íntimo de Deus, está batendo na porta do céu, parece que Deus, não quero saber de você não, parece que não esboça nenhuma reação. Silêncio de Deus, e o silêncio de Deus é pedagógico também, sim ou não? O silêncio de Deus nos ensina, o silêncio de Deus te ensina. Por isso, quando Deus estiver fazendo e você não estiver ouvindo nada, quieta seu coração. Deus está trabalhando. E o Espírito Santo, eu acredito que o Espírito Santo não é querendo ser, porque o Espírito Santo não é irônico, amém, amados? Mas o Espírito Santo querendo relembrar José dos seus sonhos, bota 2 homens que sonharam lá, 2 oficiais, alto escalão de Faraó, e sonharam. Eu acho que Deus queria falar com José assim: José, lembra? Você também sonhou. José, lembra? Você sonhou 2 sonhos, você lembra? 2 sonhos aqui, você lembra, José? O Espírito Santo quis dar uma força para ele, mas ele talvez não estava entendendo o momento, e ele interpreta os 2 sonhos, fala: um vai morrer, o outro vive, e foi assim como ele disse, um morreu e o outro viveu. Mas antes de sair ele falou: o que, irmãos? Ele falou assim: lembra de mim quando estiver na presença de Faraó. Eu quero abrir um parênteses para falar aqui. Você é ser humano, e é normal, quando você passa por uma angústia como José passou, você começar a querer dar jeitos humanos no propósito de Deus. Lembra de mim, pastor Demis lá? Pastora Suzy, lembra de mim? Lembra de mim, pastora Taimara? Lembra de mim, Fábio? E a gente começa a olhar para o homem, a gente começa a correr atrás dos homens para ver se Deus faz alguma coisa. Diga comigo: a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir, mas a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Se Deus fechou uma porta na sua vida, não tente abrir, você vai se frustrar. Mas se Deus abrir uma porta, não há capeta no inferno que possa fechar.
Você carrega o que nos seus ombros, José? Você carrega o que nos seus ombros, José? Você carrega o que? Qual a unção que você carrega, José? Não vai ser um homem que vai te colocar lá. Deus estava falando, serei eu. No tempo dele. Só que aí, irmãos, acontece o seguinte. Acontece que ele passa por bocas e boas. E ele se depara diante de Faraó, porque Faraó teve um sonho. Você conhece o sonho de Faraó? E ele está lá agora. E ele interpreta o sonho de Faraó. E ele dá um conselho a Faraó, diga aleluia. Sabe o que é massa nos homens de Deus, irmãos? Que eles podem estar passando pela luta que for. Eles sempre têm uma palavra de conselho para dar a alguém. Sim ou não? Tem hora que você fala assim, meu Deus, por que eu estou aconselhando isso? Mas e você fala assim, mas essa situação também está precisando do Senhor na minha vida, porque é Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo. Não é um homem que está fazendo, é Deus. Sim ou não? É Deus que faz, irmãos. Aleluia. Não adianta pedir, não adianta procurar seus padrinhos, não. É Deus que faz. E ele interpreta e fala assim, olha, eu aconselho a Faraó, o rei, e eu não sou nada, mas aconselho a Faraó, o rei, que pega um homem sábio. Um homem que tenha sabedoria, para nesses 7 anos de prosperidade, que ele possa armazenar, para que possa manter os 7 anos de fome que virão. O Faraó olhou para ele e falou assim, olha, eu estou olhando para você, e não vejo outro. Diga, no tempo de Deus, fala assim, no tempo de Deus, até o rei vai se curvar diante da unção que Deus está estabelecendo na sua vida. Diga aleluia. Quem recebe, diga glória a Deus. Há um tempo de avivamento. Pode aplaudir mesmo, porque Ele é Rei, é Senhor e é todo poderoso. É aquele que reina e governa para sempre. Aleluia. E mais, eu vou te honrar tanto, porque só no trono eu serei maior que você, mas todos os outros meus oficiais estarão debaixo da sua autoridade. Outra, José, seu nome será Zefanate Paneá, o Salvador do mundo ou da pátria. Diga, o caráter de Deus, diga comigo, o caráter de Deus é inabalável. Deus faz. Amém? E ele começa a viver. Faraó dá uma esposa para ele, ele casa ali e tal. E de repente, ele tem 2 filhos. E aqui começa a mensagem, irmãos. Amém? Ele tem 2 filhos, irmãos. Os 2 filhos, um Manassés e o outro Efraim. Mas essa parte que vai ser bem curta, porque eu vou concluir. E esses 2 filhos falam muito, porque Manassés e Efraim, Deus me fez esquecer. De repente, a fome, depois que ele tem os 2 filhos, os 7 anos de fartura se findam, e vem os 7 anos de seca. Os seus irmãos agora começam a padecer necessidade. O seu pai começa a padecer necessidade. E eles vêm aonde? Eles vêm para onde? Eles vêm para o Egito. A mesma trajetória que o vendido José fez, agora os irmãos também estão fazendo. José porque foi vendido, e agora os irmãos porque a necessidade, a fome estavam trazendo ao Egito. Só o Egito tinha mantimento. Quando Deus quer honrar alguém, honrar um homem que se submete a ele, uma mulher, Deus para até uma nação. Deus mexe com nação, Deus mexe com reis, Deus mexe com príncipes, Deus mexe com governo. Diga aleluia.
Deus vai mexendo, Deus vai mexendo. Quando Deus quer honrar alguém, Deus vai mexer. Entende, irmãos? Então não se confie, não se depare que você está nas mãos de homens ou dos homens. Não, você está nas mãos do Todo-Poderoso Deus. Diga aleluia. E agora os irmãos de José vão até José. Eles não sabiam que José estava lá, e eles mal sabiam que José era governador do Egito. Com 30 anos, um jovem estava lá, Zefanate Paneah. Ele prosperou tanto que comprou todo o Egito para Faraó. A maioria das pessoas se tornaram escravos de Faraó através de José. Quando os irmãos deles vieram, José os conheceu e estava lá, inclusive Benjamim, filho da minha mão direita. Ele estava lá, irmão de José, porque era filho da mesma mãe. Estava lá. E ele olhou, ele não se conteve, ele se emocionou, mas ele faz algumas pegadinhas santas. E os irmãos vêm buscar grãos e ele coloca ali, trata todo mundo bem, dá comida, faz tudo e despede esses irmãos. Coloca alguns utensílios lá e eles são pegos. Que é isso que você fizer? Eu tratei vocês tão bem. Não, nós não fizemos isso. Ele olha para Benjamim, irmão, ele não se contém, olha para os irmãos, e aqui eu já estou pulando algumas etapas, mas para que você chegue ao entendimento do que eu quero essa noite para você, o que Deus quer. Ele fala assim: olha, deixa seu irmão aqui, vá buscar lá seu pai, vá buscar seu pai. Teve uma hora, irmãos, antes disso, teve uma hora que ele olhou para os irmãos, e ele não conseguiu se conter. Ele lembrou de tudo. Lembrou ou não lembrou? Lembrou de tudo. Estavam todos ali. Todos. Ele pede para todo mundo sair, sim ou não? E ele vai para um determinado lugar, onde ele estava ali mesmo, e ele dá um grito. Ele chora. A palavra de Deus fala que todos os egípcios que estavam ali ao redor ouviram. Tamanho foi o choro, o grito. Mas eu quero falar para você que agora, nesse momento, não era o José mais ferido, não era o José que tinha traumas, não era o José talvez que tinha feridas. Não, Manassés já tinha nascido. E eu quero falar para você que Manassés não representa só um filho, mas Manassés representa um tempo, um ambiente que você entra. Não é um ambiente de dor, porque Deus me fez esquecer que eu não quero mais a casa dos meus pais, não é isso. Mas está falando para ele, fala assim: Deus me curou, Deus curou a minha vida. Manassés significa cura. Manassés significa que Deus, não é que Deus fez ele esquecer e foi ingrato, não, porque ele adquiriu uma cura tamanha. Você está entendendo? Deus me fez esquecer da casa dos meus pais, mas não é que ele lembrava dos irmãos que ele não queria, mas da aflição, do que os irmãos fizeram com ele, sabe, da angústia que os irmãos fizeram. Foi disso que ele esqueceu, ele decidiu esquecer. E ele grita lá, só que não é um grito de alguém ferido, mas de alguém curado. Sabe, irmãos, não é um grito de alguém que tinha uma ferida aberta, mas é alguém que já estava com a cicatriz no... E esse rapaz gritou. Não é um grito de um derrotado, em alguém que estava mergulhado em mágoas, mas de um vencedor que estava ali, de um governador. Sabe por que eu falo isso? E eu vou mais. Porque Efraim não pode nascer num ambiente, irmãos. Efraim não pode nascer num ambiente de feridas. Efraim não pode nascer num ambiente de mágoas. Efraim não pode nascer num ambiente de ressentimentos. Por isso que o segundo filho nasce, porque Manassés, ele aponta para uma cura e não para uma decepção. Manassés aponta para cura. Manassés aponta para cicatriz e não para ferida. Por isso Efraim nasce
porque Manassés é plataforma para o nascimento de Efraim. Talvez você fale hoje: eu estou tão ferido, eu estou tão magoado, eu estou tão ressentido. Efraim não vai vir enquanto você estiver assim. Você precisa entender que foi Deus que te trouxe. E eu quero falar para você o seguinte: a maior prova de que José estava curado, e a maior prova de que alguém é curado, não é a hora da aflição que ele passa, mas é quando Deus coloca a pessoa que te feriu na sua frente, que você tem poder de matar ou de prender, mas você decide perdoar. No capítulo 45, irmãos, na verdade José olha para eles e fala assim: olha, eu sou José. E ele fala assim: eu sou José, mas não se aflijam, meus irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus usou vocês para manter a vida. Deus usou vocês para me empurrar para o propósito. Ele entendeu que precisava de cura para Efraim nascer. Enquanto nós ficarmos chorando as nossas mágoas, Efraim não nasce, a prosperidade não vem, o crescimento na terra da aflição não vem. Por isso Deus quer abrir a sua alma nesses dias. Por isso Deus quer tirar de você o ressentimento em um nível mais forte. Deus quer tirar toda a sensação de abandono, de rejeição, para que Efraim nasça. Efraim vai nascer, e Efraim está nascendo. Você não vai sucumbir com essa mágoa. Diga glória a Deus. Não, fala mais forte, glória a Deus. Ele nasceu José, o Senhor retirou meu vexame. Nasceu José, irmãos, José nasceu. Amém? Eu quero falar para você hoje: tira do peito a dor, joga fora. Você acha que José está falando assim com Manassés: Deus me fez esquecer? É uma amnésia? Eu já vi muitos pregadores falando assim: o milagre de Manassés, e ministra sobre um vício, e a pessoa esquece o vício. Irmãos, não é assim que Deus age. Deus cura, mas não tem amnésia para você. Você vai lembrar, mas cicatrizou. Você vai lembrar do trauma, mas cicatrizou. Vão tocar, mas não dói mais, porque foi curado. José estava falando assim: Deus me fez esquecer, porque Deus curou. Talvez você foi rejeitado, talvez você foi pisoteado, talvez você foi abandonado, talvez você foi criado pela sua avó, pelo seu avô, talvez você foi criado pelos seus tios, você não sabe nem quem é seu pai, sua mãe, mas Deus está te empurrando essa noite. José olhou para os irmãos dele e falou assim: eu tenho poder para matar esses camaradas. Tinha ou não tinha? Era só ele falar assim: mata todo mundo. Matava ou não matava? Mas ele falou assim: não foram vocês. É por isso que quando Pedro tenta defender Jesus, cortando a orelha de Malco, o Senhor fala para Pedro: Pedro, mete a tua espada na bainha, porque quem lança a mão da espada por ela será morto. Você pensa agora que se eu orasse a meu pai agora, ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Não 12 apóstolos, mais de 12 legiões de anjos. Eu nasci para isso, Pedro. É meu propósito. Certa feita o Senhor chama Pedro, quando ele quer tirar Jesus da cruz, ele fala: eu vou para Jerusalém e vou morrer. Pedro fala assim: eu não quero que você faça isso, tenha misericórdia de ti mesmo. O Senhor fala para Pedro: você é um adversário, Pedro. Porque todo mundo que se coloca entre eu e o meu propósito é um adversário. Para trás de mim, Pedro. Mas Judas, inimigo, traidor, quando ele chega, o Senhor fala o quê? Amigo, para que viestes? Porque o inimigo que te empurra por propósito não é seu inimigo, é seu amigo. Entende? Talvez você chore hoje a ferida, mas amanhã você vai rejubilar da cura. A cura é verdadeira. Não importa quem te cravou a faca pelas costas, não importa quem te cravou a ferida, quem causou a ferida, mais importante é o Deus que cura, porque está escrito: é Ele que abre a ferida e Ele que cura. A Ele seja a honra, a glória, o domínio para todos sempre.
Está nascendo Efraim. Está nascendo Efraim no Ministério Cadê Restauração. Está nascendo Efraim na sua vida hoje. Está nascendo. Certa feita, Pedro andando por sobre as águas, porque foi ousado, olhava para Jesus. E quando ele olhava para Jesus, Jesus é maravilhoso, ele continuava andando. Era água, pastor Demes, era água, pastor Tess, mas ele continuava andando. O ambiente pode ser terrível, o ambiente pode ser mentiroso, o ambiente pode ser, o mais terrível, o mais sinuoso possível, talvez vacilante debaixo dos seus pés, mas enquanto você olha para Jesus, você não afunda, você vai continuar andando. Olha para ele. Pedro uma hora tirou os olhos. Oh meu Deus, o vento. É eu mesmo que estou andando. Lembrei de Titá. Titá fez uma campanha para ser batizado com o Espírito Santo. E de repente ele vai estar. Oh meu Deus, eu estou falando em línguas. Aí ele disse, ele que parou de falar, nunca mais falou. Mas eu acredito que ele está falando agora ainda. Às vezes o ambiente é tão terrível e você olha e você é tentado a olhar, tirar os olhos de Jesus. A sua prosperidade é do tamanho da sua cura. Tira a mágoa do seu coração. Tira quem está te matando por dentro. Tira. Jesus era inteiro, era ou não era? Judas que traiu ele é maravilhoso. Amigo, para que você veio? Os homens de Deus são assim, as mulheres de Deus. Eles vão passar por intempéries, eles vão passar por lutas, eles vão passar por aflições, mas eles não arredam. Sabe por quê? Porque eles entendem uma coisa: não foi os nossos irmãos que nos levaram para isso, foi Deus usando eles. Você consegue ver a pessoa que te traiu sendo usada por Deus? Você vai falar que é Satanás, não é? É ou não é? Hã? Você consegue? Hã? Você vai falar que é Satanás, é ou não é? Se Deus perdeu o controle, se houvesse uma hipótese, se houvesse uma possibilidade de Deus perder o controle, você teria que ficar preocupado. Mas Ele nunca perde, pastor Técio. Ele nunca perde. Efraim nasceu. Amém. Diga glória a Deus. Jacó, depois de Peniel, agora na sua morte, José leva os seus 2 filhos para lá. Ele viu os 2 filhos. Ele tomou a um dito em Israel, que era para todas as tribos, que tinham que falar assim: olha, Deus lhe faça como fez com Efraim e Manassés, ou com Manassés e Efraim. Fazia parte da bênção de Deus. Deus lhe faça como fez como Manassés e Efraim. Sabe por que os 2 juntos? Nunca falava os 2 separados, tinha que ser juntos. Deus lhe faça como Manassés, não. Quando falava um, tinha que falar o outro. Deus lhe faça como Manassés e como Efraim. Sabe por quê? Porque a cura é a plataforma para a prosperidade. A cura é a plataforma para o crescimento. É isso, irmãos. Deus nunca vai impedir que a tempestade venha sobre você, mas Ele vai estar lá no barco, repreendendo a tempestade para você não afundar. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, Ele nunca disse que iam ser flores.
As pessoas vão tentar contra você, e você é humano, tem um coração, tem uma alma, mas não deixa sujar. Vai além, transcenda, perdoe, abrace. Você só vai estar curado quando você vai estar diante da outra pessoa que te ofendeu e entender, não foi você, foi Deus. José era tão possuído por Deus, que mesmo ele sabendo que Deus prosperou ele na terra da aflição dele, ele fez menção e profetizou: um dia nós vamos sair do Egito. É forte, irmão. Eu não vou estar mais vivo, mas vocês não deixem os meus ossos dessa terra. Nós não podemos negociar. Não vou negociar, pastor Demes, não vou negociar, pastor Décio. Nós não vamos negociar a unção. Nós não vamos negociar o chamado. Nós não vamos negociar. Amém, amados? Amém. Essa terra é só momentânea, mas quando nós sairmos, leva os meus ossos. Que homem, né? Sim ou não? Ele não negociou, Deus. Vai passar. Estou comendo nessa terra aqui, está tudo próximo, está tudo muito bom, mas eu não sou daqui. Eu não sou deste lugar. Não, Deus só me enviou para um tempo para manter a vida, mas eu não sou deste lugar. Oh, você não entendeu ainda. Você não entendeu que até seus ossos são importantes para Deus. Você não entendeu que Deus faz loucuras e fez loucuras por você. Oh, você não entendeu. Deus está te chamando para um tempo onde nada mais faz sentido senão a presença dEle, onde nada mais faz sentido senão a unção, onde nada mais faz sentido senão o ministério que Ele te deu. O apóstolo Paulo fala aos Romanos: para mim eu não tenho a minha vida como preciosa, contanto que cumpra o ministério que Deus me confiou. Sabe, irmãos, a nossa vida não é tão preciosa se não cumprirmos o que Ele colocou na nossa vida. Nós nascemos para isso, nós crescemos para isso, nós vivemos para isso e nós morreremos para isso. Nós não somos como um povo que não tem uma causa. Nós temos uma causa, nós temos uma causa, nós temos um chamado e nós não vamos negociar o chamado. Nós estamos convictos que Deus já bradou e Deus já determinou. Efraim está nascendo. E as luma carrachabacanda mandaralabacanda mandaralabas. Turibicandus lubacanda mandaralabacanda mandaralabas. Sorocanda mandaralabadaralabas. Efraim está nascendo. Ele está nascendo. Nasceu. Eu não sei o quanto você espera. Eu não sei o quanto você espera. Efraim nasceu. Talvez você há muito tempo está esperando a resposta. Efraim não é só um menino. Efraim é uma resposta para José, para o Egito, para seus irmãos. Era uma resposta para a terra e era uma resposta para os principados e potestades. Era Deus falando assim: ainda eu uso homens. Era Deus falando assim: ainda eu uso meus ungidos. Era Deus falando assim: eu não parei, eu estou fazendo. Eu não estou fazendo improviso. É o meu plano, aí eu não mudo. O Santo, não deixa sua alma ganhar, não. É seu espírito que tem que sediar hoje. Essa noite
és santo. Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo, Rei do universo. Tu és santo. Nasceu Efraim. Oh. Tu és santo. Eu quero que você se conecte com o Espírito Santo agora. Eu quero que você se conecte com o Espírito Santo. Tu és santo. Declara a sua santidade nesse lugar. Tu és santo. Tu és santo, 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 santo. Tu és santo. Tu és santo, santo, santo. Você que nasceu para o altar. Tu és santo. As coisas são mais difíceis para você, não é? Tu és santo, santo, santo. Reverencie a presença dele. Reverencie a presença dele neste lugar. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Deus te faça como Efraim e Manassés. Deus te faça como Manassés e Efraim. Porque a cura é a plataforma para a prosperidade. A cura é a plataforma para a prosperidade. Deixa tudo agora. Deixa Deus abrir seu coração, sua alma. Deixa Deus curar você. Deixa Deus curar você. Deixa Deus abrir aí onde está a dor, onde está a lacuna, onde está o trauma. Deixa Deus abrir onde está a decepção agora. Geralmente quem nos machucam mais são as pessoas que estão mais próximas. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Você nasceu para o altar. Você nasceu para Ele. Talvez a sua trajetória aqui não foi como a de José, que você não se manteve tão santo, mas Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Ele é santo, Ele é santo. Oh, 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 sinta a presença dele. Cadê o grito de José? Não é um grito de um derrotado, mas é um grito de um vencedor. É um grito diante das pessoas que o feriram. Não é um grito de alguém mergulhado em mágoas, mas alguém que venceu a ferida, alguém que já estava com cicatriz. Não é no grito de alguém que estava enfermo, mas de alguém que entendia que Deus cura, que é Jeová Rafa, um Senhor que cura. Santo, Santo, Tu és 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 santo, Tu és santo, Tu és santo, santo, Tu és santo, Tu és santo,
és santo, santo. Tu és santo. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Onde os serafins falam, aonde os serafins falam que tu és santo, santo. E tu santo, 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 santo. Ei, Yahvé Sabaoth. Ei, Yahvé Sabaoth. É o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória. Baila a igreja diante do Senhor. Tu és santo, santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Efraim. Efraim. Vai curar, vai ou não vai? Vai curar, vai ou não vai? Tu és santo. Tu és santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Isli entrou carraiet lomondora lá carraça lá. Tu és santo. Deixa o Senhor reativar você essa noite. Deixa o Senhor reativar você essa noite. Deixa Ele reativar. Porque é Ele que faz a ferida, é Ele que cura. Porque há um bálsamo em Gileade. Tu és santo. Santo, seja reativado no Senhor agora. Tu és santo, tu és santo, santo, santo. Tu és santo, santo, santo. Eis a igreja do Senhor no ato profético. A igreja do Senhor no ato profético. Nós queremos ungir o novo tempo, dizendo que Manassés é plataforma para Efraim. Está vindo Efraim. Efraim está nascendo. Efraim está nascendo. Tu és santo. Tu és santo. Um tempo de
crescimento sobre a igreja do Senhor. Um tempo de restauração, um tempo de avivamento, um tempo de filhos voltando para casa, um tempo de muita unção, um tempo de presença, uma unção de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, de revelação na palavra. Um tempo novo. Que a igreja do Senhor nesse tempo, que Efraim nasce com excelência, porque Manassés já nasceu e Manassés é plataforma para Efraim. Que Deus se faça como fez com Manassés e Efraim. Que Deus se faça como fez com Manassés e Efraim. MCR, que Deus lhe faça como fez com Manassés e Efraim. MCR, que Deus lhe faça como fez com Manassés e Efraim. Que haja cura, que haja restauração, que haja unção, que haja avivamento, que muitos filhos, que as multidões de filhos venham a Ti, em nome de Jesus. Mergulhe no Senhor essa noite. Ele separou essa noite para você. E um tempo. Fica de pé no seu lugar para mim, por gentileza. Por favor. Esquece desse irmão da sua direita e da sua esquerda. Esse irmão. Conecte-se em Deus agora. Deus tem algo para fazer aqui. Eu sinto que é um ambiente muito forte. Eu sinto. Em nome de Jesus. Shikata. Oromondoro lobo shiri bikana madara la ba 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 ba. Kada badara la badara la ba. Touch of the fire. Touch of the fire. Touch of the fire. O toque de fogo sobre a sua vida. Você que quer ser reativado, eu quero chamar você que quer ser reativado, venha aqui à frente, venha, não tenha vergonha não, submeta-se à unção, você não está submetendo a um homem, mas a uma unção, venha, sabe o seu lugar e venha ser reativado essa noite. Eu quero orar pela sua vida essa noite. Você que quer. Vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo, vem com teu fogo. O Santo. Volte a pegada, MCR. Volte, reative-se. Venha! Tu és santo, tu és verdadeiro, Senhor. Fala
com o seu Deus agora, não é com o pastor, não. Não. Fale com o seu Deus. Fale com o seu Deus. Seu Deus conhece você. Seu Deus conhece você. Fale com o seu Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero essa noite te abençoar no poderoso nome de Jesus. Que haja cura no seu corpo físico, nas artérias, nas coronárias. Que haja cura no tecido epitelial. Que haja cura de todos os órgãos do seu corpo. Que haja cura nas cartilagens, nos ossos, tecido ósseo. Que haja cura, que o seu sistema imunológico dê uma resposta, involua todo câncer, involua agora todo câncer, amaldiçoa toda célula cancerígena no seu corpo, não prosperará. No poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus, não prosperará essa enfermidade. Que seja abençoado as suas emoções, seu psique, sua alma, seja abençoada. Que toda lacuna de trauma, que toda lacuna de depressão, de rejeição, abandono, seja removido da sua alma, toda tristeza caiu por terra. Um novo tempo. Eu profetizo Efraim sobre a sua vida. Efraim nasce hoje. Que Efraim não é só uma criança, Efraim é um tempo. É um tempo. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Efraim, Efraim, sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Seja reativado no Espírito Santo essa noite, no nome de Jesus, e para a glória de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, amém. Diga: eu recebo. Não, fala forte: eu recebo. Não, mais forte: eu recebo da parte do Espírito Santo, no poderoso nome de Jesus, sobre a minha vida, tudo aquilo que Ele quis liberar sobre a minha vida essa noite, assim será. Amém, amém. Só você que recebeu, dê um brado de júbilo e um aplauso ao Senhor bem forte. Só quem não recebeu algo de Deus essa noite, fique quieto por 30 segundos, amém, amados? Grite a sua vitória. José gritou: grite a sua vitória, grite a sua vitória, verbalize a sua vitória, grite a sua vitória, grite a sua vitória. Grite a sua vitória. Os santos. Aleluia. O Espírito Santo está muito forte, irmão. Há alguém essa noite que quer se reconciliar com Deus? Venha, sai do seu lugar e venha. Amém? Venha, eu quero orar pela sua vida essa noite, na convicção do Espírito Santo. Venha. Se você quer se reconciliar com Deus, entregar a sua vida a Jesus, sai do seu lugar e venha. Eu quero orar por você.
Amém. Nada eu serei. Alguém essa noite aqui que quer? Está sem forças para vir? Receba força e venha. Tua presença Amém. é o que Glória a Deus. me guarda. O Senhor é bom. Amém, amados. Eu te levarei por onde Total fire. eu for. Total fire na sua vida. Amém, amados. Deus é poderoso para fazer o toque de fogo. Amém. Quem é que vai encerrar, pastora Catiele? Pastor Demis, quem é? Pastor Demis. Venha, meu amado. Deus abençoe essa vida, amém, amados? Amanhã tem mais. Aleluia, glória a Deus. Que presença, que privilégio adorar Ele, que privilégio a amada igreja teve hoje de ter um toque de Deus, um toque da presença. Quem recebeu de Deus aqui? Um ou dois. Quem recebeu de Deus aqui? Você precisa crer. Você precisa crer e tomar posse daquilo que Deus liberou na sua vida. Precisa crer e tomar essa posse dessa presença e não negociar, assim como o nosso pastor falou aqui. Não negocie aquilo que Deus tem para você. E eu falo mais ainda, que ainda não acabou. Ele tem muito mais ainda. É o começo daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para a MCR. É o começo. Grandes coisas o Senhor há de fazer. Ai, Itabela, grandes coisas Deus está fazendo em Itabela. As comportas do céu está abrindo sobre Itabela, e sobre esse ministério. E é só para quem crê. E quem crê vai desfrutar desse toque de fogo, dessa presença. Sim! Assim como eu falei, quem deu o começo, é o começo da conferência, né? A sexta-feira. Amanhã tem mais. Não é verdade? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Então amanhã é o quê? 7 horas? 7 horas. Cria expectativa. Que hoje só foi o começo. Foi o começo daquilo que Deus tem para você. Então amanhã, convida seu vizinho, seu amigo, seu parente, e venha desfrutar dessa unção e dessa presença. Sim, aleluia. Então hoje é o começo, tem um sábado, tem um domingo. O domingo também tem pela manhã, às 9, né? E à noite. Convida pessoas. Vamos encher esse lugar de pessoas. Aleluia. E que a glória do Senhor vai transbordar nesse lugar. Está avisando que tem cantina. Entendeu? Ah, mas eu não quero. Então abençoa seu irmão. Eu não sei que lanche é. Mas se você não gosta desse lanche que vai ter, abençoa seu irmão. Se abençoando o seu irmão, você está abençoando o ministério. Amém? Glória a Deus. Então vamos estar agradecendo. Quem tem motivo para agradecer? Aleluia! Sim!
Então agradece a Ele. Você tem motivo para agradecer o Senhor, sim. Só de você estar aqui é motivo de agradecer. Sim, papai. Nós louvamos sim, meu Pai. Muito obrigado, eterno. Obrigado, meu Pai. Pai Santo, por esse dia. Obrigado, meu Pai, por essa conferência, meu Pai. Pai amado, por tudo que o Senhor está fazendo. Meu Pai, nós criamos expectativa, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, há de fazer muito mais, porque ainda é o começo, meu Pai. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós louvamos o Senhor, meu Pai, por essa noite. Nós louvamos o Senhor, meu Pai, por cada momento aqui, meu Pai, pela Tua presença, pelos louvores, pela Tua palavra, meu Pai. Muito obrigado, eterno. Fica conosco, meu Pai. Nos leva para o nosso lar, na Tua santa paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. E dê um aplauso ao Senhor. E dê um aplauso ao Senhor. Sim!